Olá, somos alunos da Universidade Federal do Pará e pertencemos ao curso de Bacharelado em Biotecnologia. Nesse vídeo, será discutido a constante de equilíbrio químico em termos da função de partição, referente à disciplina Termodinâmica aplicada à Biotecnologia. Nós optamos dividir a exposição em 3 partes. Em um primeiro momento, discutiremos acerca da relação entre K e a função de partição. Depois, falaremos do equilíbrio químico de dissociação de uma molécula diatômica. E por último, abordaremos a relação entre a termodinâmica estatística e a fundamentação física do equilíbrio. Para melhor compreensão, é necessário que lembremos de alguns conceitos, como o de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto no momento em que ocorre o equilíbrio químico, ou seja, quando a velocidade com que a reação direta se processa é exatamente igual à da reação inversa. Essa constante pode ser também expressa em função de pressões parciais, sobretudo em reações na fase gasosa. Outro conceito importante é o de energia livre de Gibbs, que nada mais é que a energia atrelada a um sistema termodinâmico disponível para a execução de trabalho útil. E não é possível medir a quantidade de energia livre de um sistema, mas sua variação. Uma das formas de se fazer isso é através da equação que diz que a variação da energia de Gibbs é igual a menos a constante universal dos gases vezes determinada temperatura e o logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Já sabendo disso, podemos passar para a próxima fase. Podemos também observar que a energia livre de Gibbs está diretamente relacionada com a constante de equilíbrio. E sabe-se que a energia de Gibbs padrão de uma reação é igual a menos a constante universal dos gases vezes a temperatura e o log natural da constante de equilíbrio. Sabe-se também que a função de partição molar é igual à função de partição molecular dividida pelo número de moléculas. Podemos combinar essas duas equações para calcular a constante de equilíbrio. Cada espécie química tem uma energia de Gibbs molar padrão, representada por G padrão dividido pela população daquela espécie. Para termos a expressão da energia de Gibbs padrão da reação, ΔRG padrão, precisamos associar as energias de Gibbs molar padrão. Também precisamos que a função de partição molar também seja padrão. Sendo assim, assumimos que as pressões parciais são padrões, ou seja, a 1 bar. Como foi falado anteriormente, não é possível medir a quantidade total de energia de Gibbs de um sistema, só a sua variação. Então temos que a energia de Gibbs molar de uma espécie qualquer J é dada pela seguinte equação. Energia de Gibbs molar padrão de J é igual à energia de Gibbs molar padrão inicial menos a energia de Gibbs molar padrão final. A energia de Gibbs molar padrão final pode ser substituída pela constante universal dos gases vezes T vezes log natural da função de partição molar padrão da espécie J, dividido pelo número de moléculas no estado A. Mas sabemos que em uma reação A mais B, C mais D, temos 4 espécies diferentes. Então, a variação da energia de Gibbs padrão da reação é dada pela energia de Gibbs molar padrão inicial ou a temperatura igual a zero de todas as espécies menos a constante universal dos gases, vezes a temperatura vezes a função de partição molar padrão de cada espécie dividida por determinada quantidade de moléculas em um determinado estado, que no nosso caso é o estado energético A. Admitimos também
que a energia de Gibbs em T igual a zero é sempre igual à energia interna também em T igual a zero. Logo, a minha diferença entre a energia interna da reação é igual à variação da energia de Gibbs padrão da reação. Podemos, então, escrever que a variação da energia de Gibbs padrão da reação é igual à diferença de energia da reação no estado fundamental menos RT vezes o log natural da função de partição molar padrão de cada espécie, elevado aos seus respectivos coeficientes. Organizando melhor a equação e comparando com ΔRG padrão igual a menos RT log natural de K, temos que o log natural de K é igual à diferença entre energias molares divididas por RT menos o log natural do produto entre a função de partição molar padrão dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes dividido pelo produto da função de partição molar padrão dos reagentes, elevados também aos seus respectivos coeficientes. Aplicando o exponencial nos dois lados da equação, temos que K é igual ao produto da função de partição molar padrão dos produtos da reação divididos pelo produto da função de partição molar padrão dos reagentes da reação, todos elevados aos seus respectivos coeficientes, vezes Euler elevado à diferença entre energia no estado fundamental dividido por RT. Equilíbrio de dissociação. Na dissociação de uma molécula diatômica, podemos calcular a constante de equilíbrio através da função anteriormente demonstrada, lembrando que para nossos cálculos levamos em conta as pressões parciais da reação. Então temos que a constante de equilíbrio é a pressão parcial do único produto elevado a seu coeficiente, dividido pela equação de partição molar padrão do único reagente, já que B e D são iguais a zero. Substituindo as pressões parciais pela função de partição, temos que a constante de equilíbrio é igual à função de partição molar padrão da espécie X, o produto, dividido pelo número de moléculas no estado A, isso elevado ao coeficiente estequiométrico do produto dividido pela função de partição molar padrão da espécie X2, dividido tudo isso pelo número de moléculas no estado A. Tudo isso vezes Euler, elevado à diferença de energia das reações no estado fundamental, dividido por R, a constante universal dos gases, vezes a temperatura, T. Porém, a diferença de energia para uma dissociação de uma molécula diatômica pode ser dada pela diferença da energia interna entre o produto e o reagente. Então, temos que a representação D0x ligado a x, ou seja, a energia de dissociação da ligação da molécula X2. A função de partição para a espécie X pode ser dada pela igualdade com a degeneração do estado eletrônico fundamental, em que x está vezes o volume molar padrão dividido pelo comprimento de onda de x elevado ao cubo. O comprimento de onda pode ser obtido através de dados espectroscópicos, sabendo que o volume molar padrão é igual à constante universal dos gases vezes a temperatura dividida pela pressão parcial padrão. Obtemos a equação 1.0. Já a função de partição molar da espécie X2 é dada pela degenerescência do estado eletrônico de X2 vezes o volume molar padrão dividido pelo comprimento de onda de X2 elevado ao cubo. Tudo isso vezes a função de partição rotacional e a vibracional de X2. Organizando melhor, obtemos a equação 2.0. Substituindo as funções de partição molar padrão de x e x2 na equação da constante de equilíbrio fornecida anteriormente, obtemos K igual a K vezes T vezes a degenerescência do estado de x ao quadrado, vezes o comprimento de onda de x ao cubo, dividido pela pressão parcial padrão,
vezes a degenerescência do estado de x2, vezes a função de partição rotacional e vibracional de x2, vezes o comprimento de onda de x elevado à sexta, multiplicado por Euler elevado a menos a energia de dissociação da ligação x dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Contribuições à constante de equilíbrio. Primeiro, é importante imaginar um equilíbrio simples na fase gasosa. Nessa figura, podemos perceber dois conjuntos de níveis de energia, pertinentes a R e a P. As populações apresentadas são dadas pela distribuição de Boltzmann e são independentes de pertencer a R ou P. Ou seja, dentro dessa população, um estado não depende dos reagentes ou produtos. Por isso, a distribuição de Boltzmann pode ser utilizada para englobar dois conjuntos de estados. Caso os espaçamentos entre os níveis de R e P forem semelhantes, teremos dois casos. Se os níveis de P estiverem acima dos níveis de R, então R será predominante na mistura em equilíbrio. 2. Caso os produtos tiverem densidade de estados elevada, os produtos possivelmente predominarão na mistura. A constante de equilíbrio pode também ser calculada pela razão da função de partição dos produtos sobre a função de partição dos reagentes, vezes Euler, elevado a menos a variação de energia inicial dos reagentes sobre RT. Se exagerarmos e a função de partição dos reagentes for igual a 1 e a função de partição dos produtos for igual a K vezes T sobre epsilon, a constante de equilíbrio será... Nesse caso, quando a variação de energia inicial dos reagentes for muito grande, a quantidade de produto no equilíbrio será muito pequena, e isso irá acontecer porque o fator exponencial será dominante e o K será bem menor que 1. Caso a variação de energia inicial nos reagentes for pequena e ainda positiva, o K vai ser maior que 1 e a razão K vezes T sobre epsilon superará o fator exponencial. Com isso, podemos afirmar que o tamanho de K reflete a predominância de produto no equilíbrio. Em temperaturas baixas, o equilíbrio é quase inteiramente constituído pelos reagentes, enquanto em altas temperaturas, os produtos são dominantes no equilíbrio, o que caracteriza uma reação endotérmica. Com esse modelo, podemos afirmar que não somente a entalpia, mas também a energia de Gibbs determina a posição do equilíbrio. O modelo mostra que a densidade de estados de cada espécie, além das energias relativas, controla a distribuição nas populações dos estados e a constante de equilíbrio. Este vídeo foi apresentado por Ronald Mourão, Vanessa Mescouto e Camila Albuquerque para a disciplina Termodinâmica Aplicada à Biotecnologia, ministrado pela professora Simone Aviche.